Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Fale-nos sobre o próximo dia 12. Será um dia importante para a questão do clima no mundo? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Olha, depois de amanhã, no sábado, vai ser um dia muito importante para a governança global. É que foi convocada uma cúpula da ambição climática para, de certa forma, vamos dizer, pressionar os países participantes do Acordo de Paris a declararem ambições mais altas, né, em relação às suas metas. E como esse ano que entra, né, em 2021, vai ser em Glasgow a COP, né, então quem está tomando a dianteira e puxando isso é o Reino Unido, né? Então foi impressionante que eles decidiram aumentar a meta para 2030, ela passou a ser de 68%. Antes, aquela que foi assumida em Paris era de 57%. Isto é, de reduções dos gases de efeito estufa emitidos quando comparados a 1990. É sempre a base de comparação a 1990. Né? Então, havia uma pressão lá no Reino Unido, da área mais ambientalista, para que a meta subisse para 75%. Não foi tanto. Então, o governo fixou em 68%. Mas veja bem, 68% é a meta mais ambiciosa dentro de todos os países do G20. Então, dos países que mais... É claro que pode ter meta mais ambiciosa, por exemplo, da Costa Rica. Mas, assim, dos países grandes e responsáveis por muitas emissões, agora é a meta do Reino Unido a mais ambiciosa, bem acima, inclusive, de outras, como, por exemplo, a da União Europeia, que hoje está em 40% e está uma discussão para elevá-la a 55%, mas com uma tremenda oposição da Polônia e da República Tcheca. Então ainda não se sabe qual será a ambição da União Europeia nessa conjuntura. Podemos dizer que as grandes potências estão no caminho certo? Devemos ser otimistas, professor? Sim, de fato são sinais de que a coisa está realmente no caminho do que a gente vem comentando aqui em muitas colunas, né? Muitas falaram mais nos aspectos do setor privado e tal, mas no caso aqui, os países, né, as grandes potências, etc., estão num caminho que, em princípio, sugere um certo otimismo. Que, em meio a tudo isso, vão surgindo outras notícias na mesma linha, né, que talvez mereçam, inclusive, ser destacadas. Aqui, por exemplo, a União Europeia, nós estávamos falando da meta climática, mas ela, enquanto não resolve lá a pendência com a Polônia e a Tchecoslováquia, ela está anunciando que em 2030 também a frota de carros elétricos deve atingir 30 milhões. Essa é uma meta também, uma meta de atingir 30 milhões de carros elétricos em 2030. Impressionante. Ao mesmo tempo, aí não referente a 2030, mas a meados do século, 2050, como é mais comum que se diga, a Dinamarca também agora acabou de anunciar que até 2050 ela vai encerrar a exploração de óleo e gás no Mar do Norte. Então, é outro sinal de que a transição energética, mal ou bem, vem ocorrendo, né? Enfim, estamos começando o mês de dezembro com boas notícias, pelo visto, né, Quinto? Um abraço e até a próxima. Obrigado a todos. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, estamos acompanhando um aumento no número de casos de Covid em todo o país.
não só aqui no estado de São Paulo. E já começaram as discussões sobre a questão da renda, as condições de vida das famílias. O assunto é muito preocupante. O que dizer sobre isso, hein, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, os casos estão claramente crescendo muito. Está se falando numa segunda onda sem nem ter exatamente terminado a primeira. E é muito preocupante que, durante o período anterior de crescimento dos casos, aí eu diria entre maio, junho e até agosto, o governo, tanto o governo federal como também o governo do estado de São Paulo, tomou algumas medidas de proteção em relação à perda de renda e os seus efeitos sobre condições de vida das famílias, principalmente as famílias mais pobres. Então, por exemplo, a ANEEL suspendeu os cortes no fornecimento de luz para quem ficasse inadimplente, e isso vigorou até agosto. A Enel também adotou exatamente o mesmo procedimento. Também suspendeu o pagamento de tarifa para quem pagava a tarifa social. A Sabesp também adotou durante 3 meses, depois estendeu por mais 3 meses também a proibição de corte da água de consumidores que não pudessem arcar com as contas. Professora Raquel Ronick, teve uma tentativa de impedir o aumento de aluguel durante a pandemia, mas essa medida foi vetada. E como é que está essa questão dos aluguéis agora, hein? Pois é, o Congresso tinha aprovado uma proibição de aumento dos aluguéis durante a pandemia, acabou sendo vetado isso pelo presidente da República, e agora o IGPM, que é o índice que reajusta anualmente os valores dos aluguéis, começou a ter uma subida desenfreada nos últimos meses, sendo que já atingiu quase 25% na última medição, que é a medição de novembro. Isso significa que as pessoas vão ter aumento de aluguel, aumento na conta de luz, porque a ANEEL também já declarou que agora bandeira vermelha nas contas de luz, apesar de ter prometido que ia manter a bandeira verde até o final do ano. Isso tudo num contexto que, evidentemente, com o aumento da pandemia, vai ter grandes impactos na vida, na renda das famílias e, mais uma vez, uma não atividade do governo no sentido de proteger os cidadãos e especialmente os mais pobres. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, nos últimos dias criou-se uma polêmica envolvendo a questão da vacina. Como o senhor avalia as consequências políticas disso? Olha, eu acho que tem 2 coisas que nós precisamos deixar claras desde o início, né? Em primeiro lugar, que esse assunto não deveria ser politizado. É claro que toda circunstância que envolve o conjunto da sociedade tem repercussões políticas, isso é normal, né? O problema não está em que tenha repercussões políticas, mas o problema está em como os atores vão tratar do assunto. Um excesso de politização numa questão que é eminentemente técnica e é uma questão de saúde, portanto é uma questão vital para o conjunto da população, não deveria acontecer. Mas uma vez tendo acontecido, nós temos que analisar e ver em que isso pode influenciar o cenário. Eu acho que se estabeleceu uma competição inusitada, até certo ponto, entre 2 atores que são os 2 do campo da direita, né? O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e o atual governador de São Paulo, João Dória. Os 2 estão justamente envolvidos nessa corrida para saber quem vai chegar antes na vacina, porque eles estão
neste momento, depois das eleições municipais, disputando, digamos assim, a preferência de um público que não é o conjunto, evidentemente, da sociedade, mas é uma parte da sociedade brasileira, que é um público mais conservador. Nesse sentido, esta, digamos, disputa entre eles pode, embora seja muito cedo ainda para fazer afirmações mais categóricas, mas pode vir a ter, sim, alguma repercussão no posicionamento relativo de cada um na disputa presidencial de 2022. Professor, e quem deve ganhar essa queda de braço? É impossível a gente saber nesse momento, porque os dois têm armas, digamos assim, a seu favor e contra eles, né? Evidentemente que, apesar do Estado de São Paulo ser um Estado muito poderoso, a Federação, a União, tem mais recursos do que São Paulo. Por outro lado, o governador de São Paulo, como tem se dito nos últimos dias, saiu na frente, né? Enquanto a vacina do governo federal, por assim dizer, né, o consórcio com a Oxford da AstraZeneca parece atrasada, a Coronavac, de origem chinesa, parece estar mais avançada. O problema todo é esse parece, né? Na realidade, nós não sabemos muito bem, porque aparentemente os testes não estão concluídos e nós não podemos ter certeza. Então, trata-se, novamente, como eu disse de início, né, de um excesso de politização num assunto muito delicado e que deixa, na realidade, o conjunto da sociedade muito inseguro com relação a como este tema está sendo gerenciado. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Márcia, eu já queria falar sobre a exposição Urbanismo Ecológico 2020, que está em cartaz no Museu da Casa Brasileira até 17 de janeiro. Eu queria recomendar aos ouvintes que vejam a exposição. A exposição é fruto de uma pesquisa muito importante realizada pela Universidade de Harvard, em parceria com professores e pesquisadores latino-americanos. Tem a organização de Mohsen Mostafavi, que é o diretor da Faculdade Harvard, da Escola de Arquitetura e Design, com Garrett Doherty, Marina Correia, Ana Maria Duran, Calisto e Luiz Valenzuela. Essa exposição, ela aborda temas fundamentais da sustentabilidade nas cidades da América Latina, né, que envolvem, por exemplo, a ocupação irregular de áreas de mananciais, a poluição de rios e córregos, a construção em áreas de risco, como as quebradas das encostas de Quito, ou de Caracas, ou do Rio de Janeiro. Então, aglutinam muitas das questões que são comuns à precariedade das nossas cidades na América Latina e, ao mesmo tempo, a força dessa urbanização e também a criatividade, digamos assim, de sobrevivência que existe na informalidade. Eu queria comentar em específico um projeto que está em destaque no livro e na exposição, que é o projeto para o Hidroanel Metropolitano em São Paulo, né, feito pelo grupo Metrópole Fluvial da FAUSP, faculdade da qual eu sou professor também, com coordenação do professor arquiteto Alexandre Delijaikov. Esse projeto vem sendo desenvolvido há muitos anos, com uma colaboração importante de alunos de graduação e de pós-graduação, e é desenvolvido como um projeto rigorosamente factível para ser implantado, né? Ele se baseia na ideia de criar
de reforçar a navegação fluvial no Brasil, né, que é uma vocação do nosso território, no entanto foi, infelizmente, abandonada historicamente como possibilidade de desenvolvimento, e criando esse anel de água em volta de São Paulo, criando, na verdade, só reforçando algo que a geografia da cidade já praticamente oferece, isso é, analisando a existência dos rios Tietê e Pinheiros, né, com o Parque Ecológico do Tietê e as represas de Guarapiranga e Billings, quer dizer, com a construção de um pequeno canal artificial a leste que conecte a represa de Billings com o Rio Tietê e o Parque Ecológico, fecha-se um anel que permitirá, quando isso for construído, um dia, espero que logo, a navegação fluvial de carga por dentro da cidade, liberando, portanto, a cidade do atravessamento de grandes caminhões pesados. Professor Wisnik, como é que fica a questão da poluição desses rios? Com essa navegação de carga, criando esses portos fluviais urbanos, inaugura-se toda uma nova etapa com portos de tratamento de esgoto, de melhor relação com os resíduos sólidos e com os aterros, com as dragagens, as terras contaminadas, né? E criando esses triportos de conexão entre os modais vários de transporte e de infraestrutura na cidade. Isso é um projeto belíssimo, de um lirismo técnico ao mesmo tempo, né? Que enxerga no próprio desenho da paisagem da cidade a possibilidade de um desenvolvimento sustentável em grande escala, né? Isso é na escala da macrometrópole, na escala do território, a indicar outras ideias para o desenvolvimento territorial do país e do continente. Então, essa exposição ela é muito importante, e ao eleger esse projeto de grande escala também como um projeto fundamental, coloca para nós questões candentes do nosso desenvolvimento futuro, para o qual alguns arquitetos estão dando respostas virtuosas. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Hoje nós vamos falar sobre o ginásio do Ibirapuera. O senhor acredita que a mobilização das pessoas contrárias à privatização do ginásio pode garantir a sua proteção? De fato, a não abertura do processo de tombamento do ginásio do Ibirapuera causou uma grande comoção e uma grande mobilização, né? Nós tivemos agora no domingo um abraço simbólico com os atletas, com muita gente participando, e essa mobilização não tinha acontecido quando esse projeto foi votado na Assembleia, quando se autorizou a concessão para o setor privado do complexo. Autorização essa que, no meu entender, era ilegal, porque o terreno de 91 mil metros aonde está o ginásio de Ibirapuera e todo o complexo desportivo não pertence ao Estado, pertence à Prefeitura, e portanto precisaria ser discutido e debatido e aprovado pela Câmara de Vereadores, o que não aconteceu. Mas o que eu quero ressaltar é que o CONDEFAT, ele se recusou a abrir o processo de tombamento. Abrir o processo de tombamento não é tombar, não é preservar definitivamente o edifício, é poder se fazer o estudo a respeito da importância daquele espaço, da importância arquitetônica, que do meu ponto de vista é indiscutível, porque o projeto faz parte, vamos dizer assim, do acervo de projetos do mais importante arquiteto de arquitetura desportiva de São Paulo e do Brasil, com reconhecimento mundial, que é o Ícaro de Castro Melo, e ademais o espaço faz parte da memória afetiva de milhares de pessoas, de atletas, de pessoas que passaram por aqueles locais, os esportes amadores, vários esportes, o basquete, o vôlei, muita gente passou por aquele espaço e, portanto, não poderia jamais o CONDEFAT se recusar a abrir o processo, discutir a importância daquele local. Isso somente aconteceu porque o CONDEFAT virou um órgão totalmente sob controle do governador. O governador mudou a composição, retirou a participação, a maior parte da participação das universidades e passou a controlar aquele órgão que deveria ser um órgão independente.
Nabil, como você vê a interferência dos governos nos órgãos de preservação? Não é um problema isolado do ginásio de Ibirapuera ou do CONDEFAT. Está acontecendo em todo o país, em nível nacional e também em nível municipal, uma interferência dos governos nos órgãos de preservação. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é um órgão antiquíssimo, criado pelo Mário de Andrade em 1937, e sempre foi gerido por pessoas habilitadas, pessoas que têm experiência na área do patrimônio. Ele tem superintendências regionais em vários estados e ele faz análises totalmente independentes do executivo. No entanto, o que aconteceu nesse governo principalmente foi uma interferência forte do governo, né? O órgão tinha se manifestado por interromper uma obra de uma loja de um amigo do presidente, porque ali havia vestígios, né, importantes, né, de outras civilizações. Então o presidente recebeu uma reclamação e, em função disso, demitiu a presidenta. Muitos superintendentes regionais foram trocados por pessoas sem nenhuma experiência na área de patrimônio, né? Alguns deles, inclusive, foram contestados pelo Ministério Público. E agora, né, nessa semana passada, soubemos da notícia da substituição do diretor de patrimônio imaterial por um pastor também sem nenhuma experiência na área de patrimônio. É lamentável que esteja acontecendo esse tipo de interferência dos governos nos órgãos de patrimônio, e geralmente elas são ligadas a interesses econômicos, empresas privadas, ou de interesse do governo de conceder espaços públicos para o setor privado, né, como é o caso do ginásio de Ibirapuera. E dessa maneira a gente vê o nosso patrimônio sendo destruído, sendo desmontado, os órgãos que são históricos, que são, né, órgãos que têm décadas de funcionamento, com seriedade, fazendo parte do jogo político das várias forças que atuam junto ao governo. Eu, Tabita Said, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque.